Sem dúvida nenhuma, um dos principais assuntos que eu vejo dentro do consultório e até mesmo na internet é a tal da ansiedade. É muita gente falando que tem ansiedade e poucas pessoas sabendo de fato o que é uma ansiedade. E eu tenho certeza que você provavelmente é uma delas. Seja bem-vindo ao Código da Mente. Meu nome é Thiago Henrique e eu tô aqui para discutir sobre saúde mental. Quando a gente fala de ansiedade, a primeira coisa, número 1, é entender a dimensão desse troço, não só no mundo, mas no Brasil. O Brasil, ele é o primeiro país do mundo em números de ansiosos. Resumindo, aqui no Brasil tem muito mais ansioso do que em qualquer outro lugar do planeta Terra. Números oficiais, nós somos entre 18 e 20 milhões de pessoas com ansiedade morando aqui no território nacional. Isso é coisa demais. Muito provavelmente você é uma dessas pessoas. Mas o que isso mais chama atenção é que é o seguinte, provavelmente esses números estão subdiagnosticados. Quando eu falo isso, é pelo seguinte motivo. Algumas pesquisas mais recentes, que ainda não foram usadas para atualizar os dados oficiais, mas essas pesquisas mais recentes mostram que até 1/3 da população pode ser diagnosticada ou já teve o diagnóstico de algum transtorno de ansiedade. Então perceba que o buraco é um pouco mais embaixo. Mas, já que eu estou falando de tanto de ansiedade, fica a pergunta, o que raios é ansiedade? Porque, de novo, eu repito, todo mundo fala que tem, mas ninguém sabe explicar o que é. E ansiedade nada mais é do que medo e preocupação de alguma coisa relacionada ao futuro. É isso, não tem muito segredo. Então, quando você vê alguém usando muitas palavras bonitas para explicar o que é ansiedade, volta aqui na minha explicação, lembra disso que eu estou te falando, medo e ansiedade de alguma coisa no futuro. É isso. Só que o que vai separar a ansiedade normal da ansiedade patológica, ou seja, a ansiedade fisiológica da ansiedade doença, é justamente a intensidade desse medo e dessa preocupação. Então aqui eu vou te trazer um exemplo. Eu gosto sempre de trazer aqui o aspecto evolutivo. Vamos entender como a ansiedade apareceu. Eu vou voltar aqui alguns milhares de anos atrás, lá nos nossos antepassados, na época que o pessoal vivia na caverna. Imagine o seguinte, que nós tínhamos dois grupos. Nós tínhamos o grupo A e o grupo B, em que ambos não tinham contato um com o outro, tá? O que aconteceu? No grupo A, teve uma mutação genética e nessa mutação genética, em algum indivíduo, ele começou a apresentar sintomas de ansiedade. Só isso. Teve uma mutação genética, igual nós temos mutações genéticas todos os dias nas mais variadas espécies, uma mutação genética aconteceu nesse indivíduo do grupo A há milhares de anos atrás. E ele começou a apresentar sintomas de ansiedade. Esse indivíduo se relacionou com outro indivíduo do grupo A também, e eles tiveram uma prole. E essa prole também apresentava a mesma mutação. Portanto, também tinham sintomas de ansiedade. E aí, você já está entendendo a história. Esse indivíduo se relacionou depois com outro, e eles tiveram também uma prole com a mesma mutação. E aí, depois de passar décadas, anos, centenas de anos, todos aqueles indivíduos do grupo A eram portadores daquela mutação que levava à ansiedade. E agora, quando nós vamos olhar o grupo B não houve essa mutação de início. Logo, ninguém tinha os sintomas de ansiedade. E aí, ano após ano, essa mutação não apareceu, ninguém desenvolveu os sintomas de ansiedade. Beleza, fica aqui comigo que você vai entender meu raciocínio. O que acontece? Acontece o seguinte, no grupo A, aqueles indivíduos que já eram ansiosos, eles agiam da seguinte forma, eles falavam, não necessariamente com essas palavras e não necessariamente com essa forma, mas eles falavam assim, já tá escurecendo. Se a gente então não fizer uma fogueira e dar um jeito pra gente se esquentar e se proteger, vai vir um bicho aqui à noite e vai comer todo mundo. Ou então tava chegando a época do inverno e eles falavam, galera, já tá chegando o inverno, tô vendo a movimentação das estrelas aqui, se a gente não dar um jeito de meter o pé daqui, vai todo mundo morrer congelado, vai todo mundo morrer de fome.
O que é isso? Não sei se vocês estão percebendo, mas isso nada mais é do que medo e preocupação em relação ao futuro. Meu filho, eles estavam se antecipando ao risco, eles estavam se preparando. Tem um nome para isso, chama-se ansiedade. Olha que maravilha! E aí eu te pergunto, o pessoal do grupo B, eles se preparavam dessa forma? Não, porque eles não tinham medo e nem preocupação em relação ao futuro. Ao menos não dessa forma como os indivíduos do grupo A tinham. E agora eu te pergunto, quem você acha que sobreviveu? Quem você acha que teve mais chance de sobrevivência? Aqueles indivíduos do grupo A ou os indivíduos do grupo B? E aí você já matou a charada. Os indivíduos do grupo A tiveram muito mais chance de sobrevivência e, de fato, eles sobreviveram. Enquanto, na nossa esteira evolutiva, aquela galera do grupo B, infelizmente, ficou para trás. Morreram, sobreviveram menos. Por que eu estou explicando isso tudo e agora vai fazer sentido nessa sua cabeça? Todos nós, todo mundo, incluindo eu e você, nós somos descendentes diretos daqueles que sobreviveram, a galera do grupo A. Tiago, então você está falando que todo mundo hoje carrega o gene da mutação da ansiedade? É exatamente isso que eu estou falando. Tiago, então você está falando que você tem ansiedade? Sim. Você está falando que eu tenho ansiedade? Sim, também. E eu te provo. Eu dei o exemplo da pessoa que tinha ansiedade e se preparava fazendo uma fogueira para não morrer, né, de fome, não morrer de frio na madrugada. Mas olha só como esse exemplo é muito mais, como a ansiedade, ela é muito mais benéfica e presente no nosso cotidiano do que você imagina. Você que trabalha, você que está na faculdade, você que de certa forma tem alguma responsabilidade. Por que é que você faz o que você faz? Ora, se não pelo medo e preocupação em relação ao futuro. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava na faculdade de medicina, por que eu estudava? Tinha duas razões possíveis para explicar o motivo de eu estudar. Primeiro, ou eu podia bombar, né? Pegar uma recuperação e bombar de semestre e levar uma surra dos meus pais. Era um medo e uma preocupação em relação ao futuro, nem que seja um futuro a curto prazo. Ou eu podia ter um medo, uma preocupação de me formar como médico e ser um mau profissional, não saber as habilidades básicas. Medo e preocupação em relação ao futuro, por mais que seja um medo a longo prazo, você percebe que, independente disso, de uma ou da outra razão, o que me fez estudar foi a ansiedade? Você que está trabalhando, me conta a verdade. Você que é CLT, você quer mesmo acordar cedinho na sexta-feira e ficar lá das 8 até as 5 da tarde? Porque você ama o seu trabalho? Não. O que te faz estar aí todos os dias cumprindo carga horária é medo e ansiedade de não conseguir pagar os boletos, não conseguir pagar as contas, assim como é o que faz todo mundo trabalhar. E eu não estou falando que ninguém gosta do seu trabalho, não é isso. Mas, de certa forma, o que faz todo mundo pegar no batente, todo mundo bater ponto, é o medo das consequências futuras. De não pagar a escola para os filhos, de ser demitido, de não pagar o plano de saúde, de não conseguir ir para uma viagem que já foi colocada nos objetivos da família. Perceba que você só faz o que faz por causa da ansiedade. Tiago, então, seguindo o seu raciocínio, você está dizendo que ansiedade é uma coisa boa? É exatamente isso que eu estou dizendo. E agora você está entendendo. Mas se, fica uma pergunta agora. Se a ansiedade é uma coisa boa, e se todo mundo tem ansiedade, por que eu não trato todo mundo? E essa é a pergunta de $1 milhão que eu estou aqui para te responder. Porque, da mesma forma que o que separa o veneno do remédio é a dose, aqui na ansiedade também. O que separa a ansiedade normal ou ansiedade fisiológica da ansiedade doença ou ansiedade patológica é justamente a dose. Quando o medo e a preocupação se tornam persistentes, duradouros e de forma desproporcional, um medo desproporcional àquele perigo
que a coisa realmente oferece, aí eu falo que se trata de uma ansiedade doença, uma ansiedade patológica, ou o nome mais bonito, um transtorno de ansiedade. E aí, é muito simples eu explicar isso aqui na prática. Olha só que interessante. Vamos supor que aqui tem uma faca em cima da minha mesa. Eu tenho uma faca aqui. Vocês concordam que se eu pegar essa faca e eu apertar na minha mão, eu vou me machucar? Vai doer. Eu posso romper algum ligamento, pode sangrar e tudo mais. Então, você concorda que eu tenho que me preocupar, de certa forma, com a faca? Eu tenho que ter um certo medo dela, correto? Isso significa que eu preciso ter pavor dessa faca? Se tiver uma faca aqui, eu não vou chegar perto, não vou sentar perto dela, não vou ficar nem no mesmo cômodo que essa faca. Não. Então, quando se trata de uma ansiedade normal, é aquela ansiedade em que eu tenho um senso de proporcionalidade ao perigo que aquilo me oferece. A ponto, quando nós falamos do transtorno de ansiedade, eu tenho um medo e uma preocupação excessiva e desproporcional ao perigo que aquilo me oferece. E aí você agora começa a entender como que funcionam as fobias. Sabia que tem gente que tem fobia justamente de facas, de objetos pontiagudos? Tem gente que tem fobia de escuro, fobia de locais fechados. É quando o medo ou a preocupação se torna desproporcional, se torna exagerada. E é exatamente isso que separa a ansiedade normal da ansiedade patológica ou transtorno de ansiedade. E agora que você está começando a entender como que funciona o seu cérebro, você já consegue me falar. Você tem uma ansiedade normal, que é o que 99% das pessoas têm, uma ansiedade normal, ou você tem uma ansiedade patológica, que muitas pessoas têm ansiedade normal acrescentada da ansiedade patológica, né? Tem aquele grau a mais. Então agora, sabendo da explicação, você consegue me falar, você consegue de fato raciocinar sobre a sua própria condição de saúde. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando, eu tenho ansiedade, eu preciso tomar um remédio. Quando na verdade é uma ansiedade fisiológica e tá tudo bem, graças a Deus que a pessoa é assim. Mas agora, eu não sei se você percebeu, um dado que eu soltei aqui, que eu falei que 99% das pessoas têm ansiedade fisiológica. E aquele 1%? E 1% das pessoas que não têm ansiedade nenhuma? Quem que é essa galera? Esse pessoal, eles também são descendentes diretos daqueles que sobreviveram do grupo A, mas por algum motivo eles tiveram uma mutação que anularam os sintomas de ansiedade. Eu estou falando de pessoas que não têm medo, não têm preocupação, não têm remorso, não têm angústias e lamentações. Sim, eu estou falando das pessoas que são diagnosticadas com transtorno de personalidade antissocial ou, como no termo popular, psicopatas. Então sim, psicopatas dificilmente terão sintomas de ansiedade. E é por isso que aqui já fica a título de curiosidade, eu espero que você não seja isso, mas psicopatas também não brocham. Por quê? A maior causa de impotência sexual masculina é justamente a ansiedade, é justamente fator emocional. E como o psicopata não sofre disso, ele não acaba tendo que enfrentar essa situação delicada na vida do homem, tá? Então, a título de curiosidade, mas se você não for um psicopata, saiba que você tem ansiedade, seja fisiológica, normal, seja patológica, que é o transtorno de ansiedade. E agora, para encerrar de vez esse assunto, eu quero finalizar aqui com um exemplo que eu vejo a maioria esmagadora das pessoas fazendo confusão quando se trata de ansiedade. Olha só esse exemplo aqui. Vamos supor que semana que vem eu tenho uma viagem para a praia com a minha família. E aí eu viro e falo o seguinte, nossa senhora, eu não tô conseguindo esperar mais, eu tô doidinho pra ir pra praia, pra pegar umas férias, pra tomar uma, lá olhando as ondas, com o pé na areia, eu não consigo concentrar mais, eu não consigo dormir, eu só tô pensando na bendita da praia que eu vou passar com a minha família. Te pergunto, eu sou ansioso ou não? Eu tenho certeza que você falou, Thiago, você é ansioso, eu sou desse jeito. Não, isso não se trata de ansiedade. Ora, o que eu disse que é a definição de ansiedade? Medo e preocupação em relação ao futuro. Me explica uma coisa, cadê o medo nesse exemplo que eu dei? Cadê a preocupação? Pelo contrário, eu tô doidinho para chegar. Eu quero ir, eu não aguento mais esperar.
Se isso então não é ansiedade, o que a maioria das pessoas acha que é, então o que seria? Aqui é um caso clássico de impaciência. Impaciência. A pessoa que não aguenta esperar, quer tudo para ontem, que é afobada. E o que eu mais vejo no dia a dia são pessoas impacientes sendo tratadas como ansiosos. Te pergunto, qual que é a chance desse tratamento dar certo? É 0%. É por isso que tem muita gente sendo tratada de forma errada, não consegue melhorar e depois vai culpar a psiquiatria. Saúde mental, psiquiatria não serve para nada, só para tomar remédio e nada funciona. Primeira coisa é saber se o diagnóstico foi feito da forma correta. Tiago, então como é que seria um caso de ansiedade mesmo, utilizando esse mesmo exemplo? Olha só que interessante. O mesmo exemplo, uma viagem com a minha família para a praia semana que vem. Misericórdia, onde é que eu tava com a cabeça na hora que eu aceitei viajar, gente? Toda semana um avião cai. E eu tô caçando confusão, tô caçando problema para minha família para cair avião no meio de uma turbulência. Do jeito que eu sou azarado, vou para uma praia aí, uma praia violenta, vou ser roubado. Minha avó, tadinha, que não sabe nadar direito, vai morrer afogada na praia. Meu Deus do céu, por que eu fui arrumar isso pra minha vida? Por que eu não fui aqui pertinho, ia pra um clube, uma piscininha, vai pra longe só pra procurar problema, caçar jeito de morrer longe de casa? Ah, não. Percebe? Olha o medo e a preocupação em relação ao futuro e de forma desproporcional. Aqui foi um caso clássico de ansiedade, enquanto o outro de impaciência. É muito comum, isso é verdade, quando uma pessoa tem ansiedade, ela também ter impaciência. Mas são duas coisas separadas que podem estar na mesma pessoa. Assim como tem gente que pode ter pressão alta e diabetes. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Tem gente que tem ansiedade e impaciência, mas não podemos confundir uma coisa com a outra. Até porque muitas vezes a impaciência é uma característica natural daquela pessoa. É uma característica da personalidade. Ela era impaciente desde criancinha e provavelmente vai ser um idosinho com impaciência, porque faz parte do jeito dela, faz parte de quem ela é. Mas ela pode sim estar presente no transtorno de ansiedade. E aí, só pra gente encerrar, nós temos 7 tipos de transtornos de ansiedade. Tiago, como assim? Não é só um tipo de ansiedade? Não, são 7 tipos. A definição é a mesma para todos. Medo e preocupação excessiva com alguma coisa no futuro. O que vai mudar nesses 7 tipos é justamente o conteúdo do medo. Mas isso é um assunto para um próximo capítulo. Então, esse foi mais um episódio do Código da Mente. E não se esqueça, mente, corpo e resto. Não inverta a ordem e até a próxima.